Papo das Quartas, aqui na Rádio da Terra e transmitido também para o Bunker da Cultura Web Rádio. Ainda sem a companhia do nosso amigo Celso Zimon, que curte as suas férias, mas que a semana que vem já retorna aí com as baterias recarregadas. A gente vai fazendo o nosso informativo e o nosso esclarecimento aos nossos ouvintes aí via o chat da Rádio da Terra. Hoje, digamos, tivemos um dia bastante atribulado e continua atribulado, pelo menos lá na sessão do Senado, em relação à questão da prisão do senador Delcídio Amaral, aonde estamos aí, eu até estava acompanhando até há pouco, a votação do Senado para ver se mantém o senador preso, se a votação vai ser aberta, vai ser secreta, né? Então, aqui no Brasil tudo é muito complicado, né? Quando é em prol do cidadão, né? Quando é em prol da sociedade, a coisa se complica muito, porque parece que a cada passa, conforme o tempo vai passando, a gente vai observando que a classe política brasileira mais parece um grande grupo de famílias mafiosas, né? Uma defendendo a outra, o jogo de interesses políticos e de grupo ou até pessoais é muito mais importante do que as questões nacionais. Esse senador que teve uma trajetória política bastante marcante, né? Ele foi governador no Mato Grosso do Sul, foi deputado, agora senador, líder do partido de governo no Senado. A trajetória dele dentro da política ela é um tanto quanto antagônica, porque ele começou ela dentro do que hoje é o partido de oposição, o PSDB. E depois pulou a cerca para o lado do PT. Mas sempre transitou muito bem, sempre foi um grande articulador, né? Ou sempre teve facilidades, né, nos atalhos políticos dentro da estrutura de governo. Agora a gente observa aí o quanto aparelhado e o quanto comprometido estão as instituições democráticas no Brasil, né? Senadores, deputados, estamos aí com o Cunha sob suspeita e agora o Delcídio vai preso, o Renan existem vira e mexe aparecem suspeitas também. O senador Aécio Neves é outro que vira e mexe aparece aí suspeitas de envolvimento com atos ou com situações não muito que não vem a contribuir muito para a imagem política dele, né? Então a gente vê que a estrutura estatal brasileira ela está primeiramente aparelhada pelos políticos e pela ideologia esquerdista. Segundo, eles transformaram os três poderes num grande balcão de negócio entre eles e para eles, né? E a sociedade brasileira que se vire aí para enfrentar a inflação, o desemprego, os rombos provocados pelo governo através da sua teia de corrupção, né, que até hoje, no final da tarde, ouvindo a CBN, a Petrobras está pedindo um novo aumento dos combustíveis, porque ela precisa tapar um rombo de 500 bilhões. Quer dizer, os agentes políticos do PT quebraram a Petrobras e o povo vai ter que pagar a conta. Ou já está pagando a conta, né? Então, a sociedade brasileira, o cidadão, o trabalhador, ele é sempre aqui, é a ponta mais fraca da corda e tudo estoura
no lado mais fraco. Ou seja, eles fazem, se beneficiam, eles estão cientes de que a nossa justiça brasileira é uma lesma, né? Que até eles serem investigados, julgados, condenados, eles não vão parar na cadeia. Então, aquele sentimento de ineficiência, de impunidade que impera no Brasil, faz com que essa turma aí que está perifericamente orbitando em volta do poder político, né, que não é de agora, isso já vem de décadas, né, eles acabem por simplesmente achar que vamos fazer o teatro judiciário para dar uma satisfação para a sociedade, mas que na prática não ocorre absolutamente nada, né? A gente tem como um exemplo prático a questão do julgamento da ação 470 do Mensalão, aonde todo mundo ficava aí esbravejando que queria Zé Dirceu na cadeia, queria Delúbio na cadeia, Genuíno na cadeia. O Genuíno recebeu o indulto de Natal, a pena dele foi perdoada pela Dilma. O Zé Dirceu, se não tivesse sido um tanto quanto ganancioso e ter se envolvido com o Petrolão, ele hoje estaria cumprindo pena em casa, né? O seu Delúbio está cumprindo pena em casa. Está todo mundo cumprindo pena em casa. Eu nunca vi pena criminal, né? Alguém cumprir pena criminal em casa, né? Na harmonia e no seio do seu lar. Mas aqui no Brasil tudo é possível. Esse ato cometido hoje pela Polícia Federal, prendendo o senador, me chamou a atenção duas curiosidades, né? Primeiro, porque primeiramente o PT ele tenta de todas as formas desqualificar qualquer tipo de delação premiada, né? Eles acham que delação premiada é um traidor, é uma invenção, é uma ficção para a pessoa se safar do processo, para prejudicar o PT, como se o PT e a classe política brasileira eles fossem a oitava maravilha do mundo, né? Que eles são intocáveis, né? Mas o PT, assim como em outras ocasiões, hoje, neste caso específico, ele renovou, né, a sua atitude à moda Pilatos, né? Ele lava as mãos, né? O PT não tem nada a ver com o modus operandi da corrupção do senador Delcídio, assim como também não tinha nada a ver com a corrupção do seu Zé Dirceu, do seu José Genuíno, do seu Delúbio Soares e assim vai. O PT é idolatrado, né? Ele é sacrossanto. Nada do que os seus militantes, os seus agentes partidários fazem, o partido tem conhecimento ou tem participação. Quer dizer, a delação premiada foi um instrumento para facilitar, né, as investigações, para facilitar o curso das investigações e dos próprios processos, mas o PT, de alguma forma, o PT e os seus aliados, diga-se de passagem, né, eles tentam travar, né, desqualificar para tirar a sua culpabilidade de ser. Opa, deixa eu dar uma espiadinha aqui no chat. Vânia Rodrigues, boa noite. Carlos André Brum, sejam bem-vindos. Anica Lima, a Giane Ramos, vamos aí. Muito obrigado pela companhia. Vamos dar as devidas atualizações, fazer os devidos comentários e daqui a pouquinho eu libero o chat para vocês aí, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu tenho algumas informações ainda para expor, não só apenas neste caso específico de hoje, que está rendendo
uma certa tensão que há muito tempo não se via, pelo menos dentro do legislativo aqui em Brasília. Uma outra questão que me chamou muita atenção nesse caso de hoje foi o seguinte: o, o presidente do banco, do BTG Pactual, ele, além de ajudar dentro da rede corruptiva, aonde não só o seu Delcídio, mas vai saber quantos outros políticos utilizavam, né? Ele também foi o padrinho, né, de casamento do seu Aécio Neves, aonde ele patrocinou toda a lua de mel do seu Aécio Neves, o que demonstra que o seu Esteves, né, proprietário do banco BTG Pactual, ele também tem muita proximidade com políticos ou, no mínimo, pessoas notórias do PSDB também, né? E que, na verdade, essa teia corruptiva de propinas, de ajeitos para cima e para baixo, né? Se a gente for fazer um retrospecto, ela começou lá nos idos dos anos 90, né, ainda com o seu Fernando Henrique Cardoso como presidente da República, quando ele comprou votos no Congresso para poder ter a aprovação da reeleição, né? Então, a corrupção ela foi se infiltrando, se instalando de forma lenta e gradual, não foi apenas com o PT. O PT já pegou a estrutura pronta e continuou fazendo uso, usando e abusando. Mas essa corrupção ela vem de longa data, mais precisamente a partir do governo José Sarney em 1985 para frente, né? Então ali é que a gente tem a gênese dessa grande teia corruptiva que a gente vive hoje e que parece, conforme foi afirmado por um delegado da Polícia Federal essa semana, de que a teia corruptiva brasileira ela é humanamente impossível de ser desmantelada. Tamanha a estrutura, né? Então, se a gente for depender da Polícia Federal e do nosso judiciário capenga, lerdo e ainda por cima aparelhado, nós não vamos concluir nenhum processo e não vamos julgar a tempo ninguém para poder cumprir as suas penas, tá? Nós vamos passar aí, vai saber lá quanto tempo, lutando contra a corrupção e ao mesmo tempo ela sendo utilizada em prol de políticos fisiologistas que têm um projeto de poder para o país. Uma notícia que saiu hoje e que foi, creio que manchete na imprensa nacional, saiu no Correio Brasiliense que a taxa de desemprego no Distrito Federal ela acusa 230 mil desempregados só no Distrito Federal. É a segunda maior taxa de desemprego do país. A ação violenta, né? Porque não é mudar um presidente, não é tirar um partido e botar outro, que as coisas, num passe de mágica na velocidade da internet, começam a acontecer. Não é assim. O ser humano se acostumou muito com essa questão da velocidade da internet, né? E ele acha que tudo, né, tudo acontece na velocidade da internet. E a coisa não é assim. A velocidade da internet é para a gente buscar o conhecimento. Agora, o trâmite da vida normal, da política, da economia, das questões da sociedade, das ciências, elas são muito lentas. São lentas, elas acontecem num andar devagar, quase parando. Mas todo mundo quer que as coisas andem na velocidade do WhatsApp. Querem que as coisas aconteçam na velocidade da internet. Infelizmente não é assim. Infelizmente. Uma outra informação que eu reservei para trazer para vocês
Ah, foi aqui durante o início da semana. Deixa eu resgatar aqui a minha aba. Onde é que tá? Deixa eu ver aqui. Diz respeito às questões da educação e da saúde pública no Brasil. Um pouquinho da realidade, um pouquinho mais da realidade da saúde pública e da saúde. Porque se fala muito nessas novelas que pipocam diariamente no cenário político, não desmerecendo, nós fomos abatidos aí por uma tragédia ambiental de vulto gigantesco e que o mundo inteiro está de olho nas consequências dessa tragédia em Minas Gerais. Apenas o governo brasileiro, né, é que simplesmente preferiu lavar as mãos, né? Um estouro de barragem é um desastre natural. Então, tirou o dele da reta e tirou o da empresa da reta também, né? Mas o mundo inteiro tá comentando e observando essa questão dessa tragédia. Não desmerecendo, por óbvio, mas há muito não se comenta, não se expõe as questões da saúde pública brasileira e da educação, que continuam cada dia mais caóticas. Para vocês terem uma ideia, agora segunda-feira, o governo do Distrito Federal não pagou as empresas que prestam serviços de saúde pública no setor de exames de complexidade. Ou seja, o governo do Distrito Federal contratou empresas privadas para prestar serviços na área de exames como tomografia computadorizada e ressonância magnética. O governo não pagou essas empresas pelos serviços prestados e já está há meses sem pagar. Simplesmente a população que depende do SUS para esse tipo de exame de complexidade não tem mais, enquanto o governo não acertar as contas com os credores. Então, o Estado, ele de uma forma autônoma, ele interviu, né? Ele interviu na economia, interviu na sociedade e se auto-intitulou gestor da saúde, da educação, do transporte público, da segurança pública, mas no mínimo nos últimos 10 anos, ele se mostra extremamente incompetente para administrar esses 4 setores que são serviços para o público. Serviço público é uma coisa, serviço para o público é outra. E ele se propôs a prestar um serviço para o público e não vem cumprindo há muito tempo com a sua promessa, né? Porque ele interveio, né, e disse: não, a empresa, o serviço privado ele é muito ruim, né? Nós vamos dar saúde para todos, transporte para todos, educação para todos. Mas está aí, ó. Nenhum desses setores funciona na mão do Estado, né? Eles conseguiram, de uma maneira muito rápida e efetiva, destruir a estrutura desses setores na área privada, e eles próprios não conseguiram construir ou manter uma estrutura, né, para que pudesse fornecer um serviço minimamente justo, né, se nós formos observar a relação qualidade de serviço com o montante de impostos que é recolhido para o financiamento desses serviços para o público, né? A educação brasileira, diga-se de passagem, cada dia pior, né? Cada dia recebendo mais ataques da subversão esquerdista, né? Com ideologia de gênero, com mais construtivismo, com mais emborrecimento,
com mais pedagogia do oprimido, né? E os nossos estudantes saindo do ensino fundamental, indo para o médio sem capacidade, saindo do médio, entrando nas universidades sem bagagem, sem competência nenhuma, e proporcionando aí o que a gente vem observando nos últimos tempos, uma grande formação de uma juventude militante pró-socialismo, né, que não corrobora absolutamente com nada, né, só mostra a cegueira e a doutrinação violenta que o Estado vem fazendo em cima dos nossos jovens, né. Me chega aqui a informação. Mantida a decisão do Supremo com expressiva maioria dos senadores. Ou seja, os senadores votaram a favor da medida do Supremo de manter o senador Delcy Amaral preso, né? Na votação secreta, diga-se de passagem, não foi secreta? A votação foi aberta e os senadores votaram pela manutenção da prisão preventiva do senador Delcy Amaral por flagrante de crime inafiançável. Então, a sessão do Senado encerrou com esta decisão. Então, notícia quentinha aí, chegando na hora. Sussuca Dias, boa noite, obrigado à companhia, o nosso amigo Adelson Freitas Araújo também, que está aí pelo chat. Vocês, por favor, sintam-se à vontade e, havendo algum questionamento, alguma dúvida, vocês exponham aí, porque no nosso momento do ouvinte, eu vou fazer o bate-bola com você, já que o nosso amigo Celso ainda está de férias, né? A gente conversa aqui, mesmo de forma indireta, mas faz esse bate-bola aqui com os nossos ouvintes. Uma outra informação. Onde é que está aqui? Onde é que eu coloquei? Aqui. Uma escola italiana da cidade de Florença, a escola Matteotti de Florença, proibiu um passeio escolar na exposição de arte sacra Beleza Divina, a fim de não ofender os seus alunos muçulmanos. Essa crise que vem se desenrolando com mais intensidade, com mais notícias ou com menos notícias na Europa, e que não é uma novidade, porque essa invasão de imigrantes na Europa, ela não é um fato novo, nem pontual, ela já vem há 30 anos acontecendo de forma lenta e gradual, e a implantação daquela mentalidade do politicamente correto, né, onde a pessoa, para ser politicamente correta, educadinha, bonitinha, queridinha, ela não pode falar nada contra o outro, mas ela tem que engolir todos os sapos que é colocado para ela, né? Então, a instalação dessa mentalidade europeia, com essa invasão em massa de africanos e árabes muçulmanos, né? E que ela, de forma tão sutil, lenta e gradual, assim como foi implantado politicamente correto, ela está literalmente acabando com a cultura, com a livre iniciativa e com o gosto das pessoas. As pessoas não fazem mais nada porque elas querem fazer. Elas fazem aquilo que não ofende o outro, ou que não vai magoar o outro. Mas o outro invade, destrói, mete o pé na porta, solta bomba, faz atentado terrorista. Mas, né, o politicamente correto é uma mentalidade complicada de lidar com ela. Ela não é um tipo de pensamento fácil e objetivo de lidar. Mas que o politicamente correto europeu vem
corroborando e abrindo cada vez mais portas para a destruição do Ocidente, da cultura, da família, dos hábitos e dos costumes, isso não tem dúvida, né? E essa proibição dessa escola aí, né, de ir numa exposição de arte sacra para não ofender os alunos muçulmanos, é muito simples. Quem não é muçulmano vai na exposição. Os muçulmanos que fiquem na escola. Qual é a ofensa? Porque as crianças têm colegas que foram na exposição, eles vão passar a ser inimigos dos muçulmanos. Né? Então são situações muito delicadas e difíceis de serem compreendidas, né? Ou de se achar um caminho lógico e racional para esse tipo de questão. Me chamou a atenção também, na última segunda-feira, uma chamada para um concurso, segundo concurso de design Bandeira Brasileira, organizado pelo portal projetar.org. Esse projeto, ele é feito através desse grupo é um grupo de arquitetos e designers desse portal, aonde eles, primeiramente, o projeto ele é totalmente financiado pela Lei Rouanet. Segundo, o objetivo do projeto é que as pessoas façam projetos de uma nova bandeira brasileira. Ou seja, eles estão com dinheiro público tentando subverter, corromper a cultura e os símbolos nacionais. Fazer um concurso para se criar uma nova bandeira para quê? A justificativa do concurso é de que essa proposta ela vai acender ou ela vai provocar a retomada de uma identidade nacional passando por cima do principal símbolo nacional, que é a bandeira, né? Então está tudo errado. A subversão, o relativismo, o revisionismo e a implantação sutil e subliminar através principalmente da cultura, dessa reconstrução social planejado pela esquerda, ela não é freada através de nenhuma operação Lava Jato e de nenhuma prisão de senador, não. Tá? Na parte política, eles até podem perder. Eles podem ter prejuízos, mas na área cultural, na área das relações humanas sociais, a esquerda não para e avança cada vez mais. Cada vez mais. Então, não creiam que morrendo o PT, o Cunha indo para a cadeia, o PMDB se enfraquecendo, o PSDB se mostrando um partido tão frágil e tão corrupto quanto os demais, tá? E vai aparecer um Bolsonaro da vida como salvador da pátria, que as coisas vão mudar. Porque para mudar um país, não basta mudar a política ou mudar o projeto econômico. Nós temos que mudar o modelo de caráter que não existe mais. Nós temos que mudar a mentalidade do povo. Nós temos que resguardar o que ainda resta de cultura nacional, de valores nacionais. Nós temos que retomar todo um processo cultural que foi interrompido e suplantado por uma cultura esquerdista ao longo dos últimos 30 anos. Então a coisa não é tão simplória e tão objetiva assim. Me chega uma mensagem aqui com a seguinte colocação. Um senador do PT de Tocantins argumentou que é hora de o Congresso não só repensar a forma de acesso à mais alta corte judiciária do país, como também acabar com a vitaliciedade. Só não entendi bem se de todos os juízes ou se somente dos ministros do Supremo. Meninos birrentos e vingativos? Pois é. O Senado,
todos os políticos, né? Toda a classe política, principalmente a do legislativo, eles acham que Câmara e Senado, eles vivem num mundo à parte dentro de uma cúpula intransponível. Tá? E mesmo havendo políticos criminosos, corruptos, imorais, irresponsáveis, mafiosos, eles não admitem que a Polícia Federal ou o Judiciário cumpra com o seu papel. Só eles podem fazer algo contra algum dos deles. Né? Ou seja, é aquela velha família mafiosa. Né? A polícia não prende mafioso, é a família mafiosa que julga o elemento da família. Tá? Então, agora o Senado, pelo jeito, está querendo comprar uma briga com o Supremo, achando que o Supremo ele está passando por cima da instituição histórica do Senado Federal, né, afrontando a história e os vossas excrescências que lá ficam gastando dinheiro público. Né? Então o Brasil ele vai tocando o seu barquinho, criando conflitos entre os poderes, entre a sociedade e os poderes, entre a sociedade e os órgãos legais, né? E aquilo que a gente mais precisa que aconteça, não acontece. E o povo fica entretido com essas novelas provocadas, com esses factoides, que não existe nenhuma desvantagem para a classe política. Todo esse caos que a gente vê, esse desmantelamento do PT, do PMDB, não existe desvantagem nenhuma, porque dentro de um movimento de implementação do socialismo, cada grupo, cada facção, ela tem um tempo determinado de atuação, como movimento social, como partido e como poder. O PT cumpriu com as 3 fases: militância, partido e chegou ao poder. Então agora está na hora dele se desmantelar, dele se autodestruir, para dar lugar para outro continuar a luta pelo socialismo. Né? Então, todos esses factoides que a gente vê, esses escândalos, fazem parte de um processo chamado autofágico e que vai tirar os velhos de cena para dar espaço para os novos. Ainda mais num cenário político totalmente tomado e dominado por políticos e partidos de esquerda. Meus amigos, vocês fiquem à vontade. Eu, dentro de 15 minutinhos aqui, eu só tenho mais 2 notinhas aí para colocar para vocês, e o chat está aberto aí para qualquer questionamento. Deixa eu buscar aqui nas minhas anotações aqui. A nossa economia hoje deu mais uma amostra da sua estagnação e da sua decadência total, né? A Bolsa de Valores fechou com menos 3,5%, dólar subiu, euro subiu, e ontem a LG, assim como tantas outras empresas, né, já fizeram, a LG entrou no mesmo ritmo. A LG anunciou demissão de 600 funcionários da sua fábrica de Taubaté, reduzindo a produção em 70%. Ou seja, como é que nós vamos sair de uma crise econômica onde o governo corrupto roubou tudo e mais um pouco, desestruturou toda a economia, e quem produz está fechando as portas porque o governo não dá condições deles produzirem? É uma situação muito delicada. Não é uma Dilma, não é um Joaquim Levy e não é nenhum economista renomado, vinculado a algum partido, que vai fazer
vai mudar os rumos desse cenário da nossa economia. Muito pelo contrário. A nossa economia ela depende muito mais de profundidade, de estratégia, de diplomacia e também, óbvio, de bons projetos econômicos, né? Mas não vai ser com essa turma que a gente vê todo dia aparecendo aí que as coisas irão mudar. Essa semana a Band TV colocou no ar uma série de reportagens mostrando a realidade venezuelana. Uma realidade venezuelana que para a maioria da população brasileira que simplesmente ficou aí os últimos anos curtindo Big Brother, Fórmula 1, novela da Globo, acreditando em tudo que os noticiários colocavam, né? E que já há alguns anos, não só eu, mas muitas mídias alternativas já vinham falando: o Brasil está seguindo um caminho que vai alcançar a realidade venezuelana. A Venezuela hoje já está no fundo do poço. Literalmente no fundo do poço. Tá? Ela está respirando por aparelhos e o balão de oxigênio está no fim. A Venezuela literalmente virou uma filial de Cuba, né? É uma Cuba continental. Cuba é uma ilha, a Venezuela é uma Cuba continental, mas realidades idênticas, tudo funciona à moda cubana. E o Brasil, já nos últimos 2 anos, vem seguindo esse caminho. E agora aparece algumas matérias na TV, e como o brasileiro depende da televisão para se informar, né? Se não aparece na televisão, não é verdade. Então agora a Band botou essas matérias especiais, agora todo mundo começa a ficar preocupado, porque olha lá, aconteceu isso, aqui no Brasil também já aconteceu, e como é que vai ficar? O que nós vamos fazer? Eu só digo uma coisa para esses desinformados que começam a se preocupar muito atrasado com a realidade brasileira: chama o Chapolin Colorado, né? Porque quando precisa, quando há anos muita gente vem falando e todo mundo deu de ombro, então dentro do livre-arbítrio cada um escolheu aquilo que quis acreditar ou aquilo que quis dar ouvidos. Agora vem fazer alarde, vem fazer histeria, vem ficar preocupado, chama o Chapolin Colorado. Né? Porque não existe fórmula mágica para reverter nenhum quadro, ainda mais do tamanho do nosso, do tempo que ele foi trabalhado, né? Através de fórmulas imediatistas, infelizmente. Né? Então, nós temos aí a Venezuela como uma filial de Cuba. A Argentina mostrou aí de alguma forma que ela não quis mais seguir a linha kirchnerista do Foro de São Paulo, mas está colocando lá um grupo de políticos ou um grupo de gestores, assim como eles gostam de dizer, né? De gestores que vão dar um novo rumo para a Argentina, que até então eu volto a afirmar, eles se dizem apolíticos, mas até onde eu investiguei eles são sociais-democratas. Trocamos 6 por meia dúzia. Tá? Diante disso, nós estamos aqui com 47 minutos aí de informação. Eu abro o chat aí para os amigos que quiserem colocar algum questionamento, tiverem alguma dúvida ou alguma informação para compartilhar conosco, fiquem à vontade. Eu vou aproveitar aqui o espaço também da Rádio da Terra, já que esse programa ele é transmitido para a Rádio da Terra, ou melhor, é um programa da Rádio da Terra transmitido para o Bunker da Cultura Web Rádio. Então eu vou aproveitar e fazer meu jabá aqui. Nos domingos à noite, 21 horas, eu tenho o Direto do Bunker, né? Um programa semelhante ao nosso bate-papo das quartas, atualizando as últimas da semana e trazendo uma
perspectiva aí dos fatos da semana que se iniciam. Todo domingo às 21 horas no Bunker da Cultura Web Rádio. Vocês podem acessar bunkerdacultura.caster.fm, tá? Que é o link da página da Web Rádio. E a gente vai fazendo, trabalhando aí de alguma forma para tentar expor os fatos mais importantes, mais relevantes, e que de alguma forma a nossa mídia, por mais que ela tente em alguns momentos se mostrar independente, né? Independente e imparcial, né? Mas ela deixa muito a desejar, e o mais prejudicado é o cidadão brasileiro. Deixa eu dar uma atualizada no chat aqui para ver se temos alguma coisa. O povo hoje não está com muita dúvida, não. Ou não está com muita dúvida ou está com preguiça de perguntar. Mas de qualquer forma, um outro fato polêmico aí que ocorreu aí no final da semana passada, e até certo ponto a gritaria adentrou nessa semana, foi o fato do retorno, né, daquela peça teatral dos Macaquinhos, né, que foi patrocinada com dinheiro do Sistema S, né, SESI, Senai, Senac, que a peça se resume em 9 barbados, né, nus, um enfiando o dedo no fiofó do outro, né? E os intelectuais esquerdistas defenderam essa peça teatral, dizendo que ela tem um contexto cultural, filosófico, antropológico de extrema relevância, já que ela é baseada na obra Os Brasileiros, do Darcy Ribeiro. Aí eu fui pesquisar um pouquinho a respeito do seu Darcy Ribeiro, que eu li pouca coisa a respeito dele, porque não é muito não é muito minha praia a área dele. Mas ele era um poeta, um antropólogo, né, que foi inclusive foi ministro, né, ministro de Educação, mas sempre foi um esquerdista convicto, né? Ajudou a fundar muitas universidades, inclusive a UNB aqui de Brasília é uma obra trabalhada em cima do trabalho do Darcy Ribeiro. Se não fosse o Darcy Ribeiro, quem sabe hoje a Universidade de Brasília não existisse, né? Então, por um lado, ele até fez algumas coisas, mas toda a obra dele é pautada na mentalidade da implementação da cultura, do progressismo e do reformismo, da mentalidade marxista, né? E apareceu esse grupo de maluco aí, gastando dinheiro público e dizendo que a síntese da obra Os Brasileiros, do Darcy Ribeiro, é colocar 9 caras pelados em cima de um palco, um botando o dedo no rabo do outro, dizendo que aquilo é arte, pago com dinheiro público. Então é muito complicado. É muito complicado, e nós ainda temos muito pouca oposição, muito pouca vitrine, muito poucos holofotes para falarmos e comprovarmos o engodo que é todas essas práticas e todo o desenvolvimento dessa pseudocultura, né, que eles querem dizer que é nossa, né, é para nós. Boa noite, meu amigo Luciano. Mandou a mensagem aqui. Em entrevista na televisão foi perguntado a Miriam Marrone, deputada estadual do PT, sobre o que achou sobre a prisão do senador Delcídio Amaral. Ela enrolou e disse, com todo e qualquer socialista diz, que a culpa é sempre dos pinguins da África e dos leões da Antártida, despejando com um grande finale
Ele veio da bancada do PSDB e, pasmem, o problema da corrupção é cultural. Não, todos os males que o PT pratica, a culpa é do PSDB, a culpa é do clima, a culpa é da economia internacional, a culpa é de alguém, nunca é deles. Eles sempre têm um bode expiatório para colocar a culpa dos crimes que eles praticam. Né? E ai daquele que duvidar das suas afirmações. Né? Aí eles são os vítimas perseguidos pelos filhotes da ditadura que estão renascendo das cinzas, né? Aquela classe conservadora, as viúvas da ditadura que querem acabar com eles. É uma grande palhaçada. Essa deputada Miriam Marrone, se não me falha a memória, é do PT do Rio Grande do Sul, amiga íntima do ex-governador Tarso Genro, que hoje nem reside mais no Rio Grande do Sul, está no Rio de Janeiro curtindo o calorzinho das praias cariocas. Em entrevista com Vanderlei Capelari, presidente da EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, órgão de fiscalização e não consultivo, disse: o problema... Opa, fechou minha página aqui. O problema é que a concorrência é desleal. O socialismo não sabe lidar com o capitalismo. Eles sabem arrecadar, gastar mal o dinheiro arrecadado, né? E depois jogar todas as culpas em cima dos outros, né? Hoje, inclusive, saiu a resolução de uma votação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre a respeito do Uber, aonde mais uma capital resolveu proibir o Uber, né? Quer dizer, o brasileiro se acostumou a ser comandado, a ser policiado pelo Estado. O cidadão não tem mais como empreender. O problema do Uber não é que eles estão roubando corridas. Primeiro, porque o Uber é mais caro que o táxi normal. Segundo, os carros do sistema Uber são diferenciados, promovem alguns mimos para os seus passageiros, coisa que os táxis normais não têm. Então, o Uber não é um serviço de táxi para toda a sociedade, mas para uma parcela que quer um serviço diferenciado. Para quem é capitalista e gosta de ter opção de serviço, perfeito. O problema é que no Brasil é assim: só pode ter um serviço, seja ele de boa, média ou péssima qualidade, mas só pode ter um serviço e controlado pelo Estado. Não existe mais livre iniciativa, empreendedorismo privado. Se não passar pelo crivo do Estado, não decola. E o pior é que viram criminosos ainda por cima, né? Viram criminosos. Deixa eu ver quem mais chegou aqui no chat. Silvio Marques, boa noite. Simone Sgorla, Vânia Rodrigues. Estamos aí fazendo as nossas vezes das quartas-feiras. Cláudia Gomes, o Rogério de Jesus, a Giane Ramos. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo das quartas. Estejam à vontade para colocar as suas opiniões, os seus questionamentos aí no chat para a gente fazer o nosso bate-bola. O Silvio Marques deixou uma mensagem aqui: se o povo não irá à porta dos quartéis generais e muito menos aos milhões se aglomerar nas ruas pedindo a intervenção militar, como fez o Egito, hoje governado por uma junta militar, pois gerações inteiras foram doutrinadas que governo militar é ditadura e que democracia é votar a cada 4 anos. Enquanto isso, o socialismo só avança, o caos só se agrava e a crise só piora. Então, quando será o momento das Forças Armadas intervir? Se é que ainda irão. Silvio, esse questionamento
um tanto quanto provocativo. Eu vejo como um questionamento provocativo, não para mim, mas para as Forças Armadas, né? Até parece que eles estão virando as costas para o povo. Uma intervenção constitucional não é 50 palhacinho, montar acampamento no gramado da esplanada dos ministérios, encher um boneco do general Mourão. Tá? Isso não é manifestação de pedido de intervenção constitucional. Tá? Esses grupos esparramados aí pela internet, nós somos intervencionistas, são os gênios da lâmpada, eles têm fórmula mágica para todas as mazelas do país. Isso não é nem patriota e muito menos está fazendo um bom trabalho para que a gente possa alcançar uma legitimidade de uma intervenção constitucional. Como é que a gente legitima uma intervenção constitucional? Quando cada cidadão tiver consciência política. E hoje a única consciência política que o cidadão brasileiro tem, ou ele é esquerdista, ou ele é omisso. Gritar pelas Forças Armadas na hora que a coisa aperta é muito fácil. Mas essa turminha que está aí, que histericamente acha que são patriotas e ficam fazendo todo esse circo, tá? Um circo patético, tá? E desmoralizante até para a sociedade brasileira. Essa turma aí certamente, antes do primeiro ano de um governo com presidente militar, ele já ia começar a pedir eleição direta. Porque a maioria, 90% da população brasileira, ela acha que democracia é eleição direta. Se não tem eleição direta para presidente, não é democracia. É um povo burro, idiota, imbecil, que não sabe, não conhece, não tem ciência nem do que seja democracia. Ele quer ser democrata, ele quer praticar democracia, mas ele não sabe o que é democracia. A única democracia que ele pratica é aquela que a esquerda ensinou para ele com o tempo, desde os bancos escolares, porque nós já estamos indo para a quarta geração de doutrinados nos bancos escolares, ou contaminados por aquele discurso lá dos anos 80, do direta já, abaixa a ditadura, chega de censura, fora torturadores. Então teve muita gente que se contaminou lá atrás com esse discurso, tá? E hoje compõe grande parte dessa sociedade que a gente chama de sociedade omissa. Tá? Então nós só temos duas opções, os omissos ou os militantes formados. Essa turminha que está aí, tá? Que ficou aí fazendo trabalho jornalístico oportunista de ocasião, tá? Porque eles mais faziam vídeo e foto para postar na rede social do que faziam protesto pró-intervenção, né? Porque na hora que eles tinham que usar a cabeça, ter uma estratégia para literalmente se confrontar de forma vultuosa com a militância da esquerda, o que eles fizeram? Aquilo que a esquerda queria. Eles não tiveram cérebro, estratégia e jogo de cintura. A esquerda adora criar embates com quem é contra eles. Por quê? Porque a esquerda sempre vai bater de frente com alguém e ela sempre vai berrar que eles são as vítimas, eles são os oprimidos, os outros é que são malvado, fascista, explorador. Esse discurso deles ecoa com mais força porque eles têm maior número. Então não adianta querer bater de frente com a esquerda. Aí, como já me perguntaram, sim, então os intervencionistas tinham que fazer o quê? Tinham que deixar aquelas milhares de mulheres negras desfilar na frente de um acampamento vazio, sem uma viva alma lá para elas provocarem e para essas pessoas não caírem na esparrela provocadas por elas. Só que os intervencionistas são patriotas, são tudo metido a herói de ocasião, né? O que não é herói de ocasião é jornalista de ocasião. Acabaram caindo na arapuca da esquerda. Tu quer combater a esquerda?
não dê ouvido, não dê palanque e não dê visibilidade para eles. Eles morrem sozinhos. Quando é que a esquerda, como é que a esquerda sobrevive? Enquanto alguém criticar eles e derem espaço nos jornais. Enquanto alguém criticar eles e criar embates para eles saírem lá com o discursinho chororô deles dizendo que eles são vítimas dos fascistas conservadores. Agora, no momento que tu não dá ouvido, não dá palanque, não dá holofote para eles, eles não existem. Não existe MST, não existe mulheres negras, não existe sem teto, não existe nada. Basta deixar eles morrerem no ostracismo. E quando tiver que haver algum embate, que tenha pessoas com cérebro para fazer um trabalho estratégico, para desmoralizar, desmascarar e literalmente destruir com a imagem falaciosa que a esquerda planta, principalmente dentro das suas movimentações de rua dos movimentos sociais financiados pelo governo. Agora, com essa população que nós temos aí agindo dessa maneira, os militares jamais arriscarão ir para a rua, porque em menos de um ano eles vão estar sendo achacados e combatidos por aqueles que hoje pedem por eles. Tá? Então, o povo tem que legitimar. E com esse povo que nós temos, nós não legitimamos absolutamente nada em termos de legalidade ou em termos de ação das Forças Armadas no processo legal e político nacional. Tá? Tanto que se tu pegar grande parte desses patriotas, né? Os patriotas, aquele herói é patriota, né? É uma histeria em criar referência que chega a ser uma coisa, parece meia demente. Mas a maioria desses patriotas, entre aspas, eles usam termos para se referir ao período do regime dos presidentes militares. Eles se referem não como regime democrático militar, eles se referem como ditadura, regime militar. Eles não sabem nem expor o que eles pensam, eles não conhecem a história, eles não têm embasamento, fundamento e conhecimento nenhum, nem para justificar o porquê que eles se dizem intervencionistas. Imagine para combater uma esquerda profundamente doutrinada, preparada, organizada, estrategicamente treinada, fiel e competente naquilo que aprendeu a fazer. Então, meu amigo, esperar pelas Forças Armadas é esperar que o mesmo caos que alimenta a esquerda, tá, seja o estopim para que as Forças Armadas, independente da legitimidade popular ou não, né, mas o caos irá legitimar a ação deles em defesa da democracia, da ordem, do progresso, da estabilidade, da segurança da sociedade. Boa noite, Zilda. Seja bem-vinda ao nosso chat. Vamos ver se tem mais alguma colocaçãozinha aqui. Uma outra questão que me foi informada hoje se refere aos atos promovidos pelo prefeito paulista Fernando Haddad, lá na capital de São Paulo, onde ele decidiu expedir alvarás onerosos para quem quiser ser taxistas cujos carros sejam pretos. Então, a questão essa disputa, não é uma disputa, mas essa oportunidade, né, que surgiu com o aplicativo Uber
e que, desde o princípio, digamos assim, rotulou que os carros que utilizam o aplicativo são pretos, né? O senhor Fernando Haddad, na sua incompetência, na sua demência socialista, tá? E quando falo em demência, um cara que tem um currículo Lattes como o dele só pode ser um demente, basta entrar lá na plataforma Lattes e ler e conhecer a produção intelectual dele, só um demente produz tudo aquilo. Ele acha que não existe a disputa dos taxistas regrados pelo Estado contra um serviço de táxi empreendedor. O problema é a cor do carro. O táxi oficial é branco e o outro é preto. Então eu tenho um número X de alvarás onerosos, eu vou sortear para quem quiser usar carro preto e vai ficar todo mundo regrado pela prefeitura. Quer dizer, o Fernando Haddad já não basta a imbecilidade intelectual que ele já expôs para a sociedade brasileira, como intelectual, como professor, como ministro da Educação, e agora como prefeito ele está se superando, né? Porque a cidade de São Paulo, um caos generalizado, e o cara me gastando 150 milhões em tinta para borrar as ruas de vermelho, dizendo que aquilo é ciclovia. Né? Ao invés de combater a segurança pública no Centro Velho de São Paulo, quando eu falo Centro Velho, eu me refiro ali para a Praça da República, Avenida Ipiranga, São João, né, o tradicional centro de São Paulo, em vez de ele combater a criminalidade no Centro Velho de São Paulo, o que ele faz? Ele tira um evento muito antigo que existe na Praça da República, que é a tradicional feira hippie de artesanato da Praça da República, e leva para a Avenida Paulista. Quer dizer, ao invés de deixar a feira lá, que tá essa feira de artesanato na Praça da República, que existe desde os anos 70, em vez de ele combater o crime da praça e manter a feira lá, não. Ele deixa o crime agir livremente, né? E transfere a feira para a Avenida Paulista, que aos domingos virou uma praça de lazer para ciclistas, para artesãos, para cachorrinho passear, né? Então, o jeito do petismo ou do político socialista governar, ele acha que todo mundo é idiota que nem ele. Né? Ele pensa idiotice e acha que todo mundo é idiota que nem ele para acreditar e achar que aquilo que ele está fazendo é algo de extrema relevância e que vai trazer uma grande diferença para a sociedade como um todo. Ah, 22 horas 11 minutos. O que o nosso amigo Luciano lá de Porto Alegre colocou aqui no chat? Os mesmos que clamam militares são os mesmos que irão chamar de traidores. Perfeitamente, Luciano, é isso aí mesmo. A Sussuca Dias, muitos conhecidos meus perderam seu sítio com a lama da barragem. Tem pessoas que ainda não foram achadas. Essa questão da barragem, que a dona Dilma disse que foi um acidente natural, né? Mas que de proporções violentíssimas, gigantescas, esses prejuízos não vão ficar naquilo que a gente viu até agora. Os prejuízos irão surgir com o tempo cada vez mais. Né? Começa com os primeiros prejuízos materiais e humanos na vila que foi devastada, depois o rio, agora o litoral capixaba, depois vai vir a questão da fauna e da flora, tanto do rio quanto do mar, e com o tempo irão surgir outros problemas, né, ocasionados por esse desastre que a dona Dilma disse que é um desastre natural. Né? Tá, a dona Dilma, quando eu acho que ela sonha, ela deve sonhar na noite anterior, no dia seguinte ela vai lá e mete uma medida provisória, um decreto lá daquilo que ela sonhou.
não tem cabimento isso. E, por óbvio, né, se vocês observarem alguns sites da imprensa portuguesa, espanhola, mexicana e até norte-americana, eles estão dando muito mais ênfase e estão sendo muito mais explicativos, esclarecedores com relação a essa tragédia de Minas Gerais do que a nossa própria imprensa nacional, que aí ficou em dúvida se ela dava mais enfoque ao atentado em Paris ou à tragédia nacional, né? E que, infelizmente, o nosso jornalismo, ele morreu, eu acho que nos anos 60, porque dos anos 80 para cá, o jornalista virou um pífio sensacionalista, um interpretador de notícia. Ele nem dá notícia, ele interpreta a notícia e joga para frente do jeito que ele acha certo, né? Quer dizer, o nosso jornalismo ele foi contaminado por aquela ferramenta subversiva da esquerda chamada processo relativista, né? Então, eles rotularam o jornalismo que o jornalismo bom não é o jornalismo que leva a notícia, mas o jornalista que dá a notícia com a opinião. E aí é que vem o problema. Quem é que disse que jornalista tem embasamento teórico suficiente para dar opinião a respeito de tantas coisas das mais diversas áreas do conhecimento que acontecem diariamente? Então ele abre mão de dar uma boa notícia, de dar uma boa informação, para ficar criando desinformação ou se achar o suprassumo do conhecimento para dar opinião ou tentar formar opinião sobre algum assunto. Tá? Então, esse é um dos principais problemas do nosso jornalismo, que nós também não iremos curá-lo a curto prazo, assim como nós temos um problema gravíssimo e de longo prazo para ser consertado com a educação brasileira, com a segurança pública, com outras áreas essenciais da sociedade. Vamos ver o que temos mais aqui. Zilda Vargas, desastre natural de Mariana certamente trará muitos problemas de saúde para todos os seres vivos. A população em geral pagará com a própria saúde a sua negligência social. A questão não é a negligência social, aí a negligência foi dos órgãos do Estado, né? Nós temos uma estrutura burocrática na máquina estatal brasileira que ela é gigantesca, mas ela não funciona, né? Nós temos órgãos fiscalizadores para tudo que é jeito, de tudo que é tamanho, para tudo que é coisa, mas nada funciona, né? Nada funciona. E temos que levar em consideração que essa empresa ela tem como sócia majoritária a Vale, e a Vale tem como proprietário majoritário o Estado brasileiro. Então, a dona Dilma baixou aquele decreto justamente para tirar a responsabilidade não só da Samarco, mas do próprio governo dela, que pela ineficiência fiscalizadora dos órgãos estatais e da estrutura da própria empresa em fiscalizar as condições das barragens, acabou provocando esse grande acidente. Tá? Então, as coisas elas não são tão simplórias assim. Tá? O governo brasileiro, a incompetência estatal, ela também está envolvida nessa questão dessa tragédia, assim como a incompetência ou o mau-caratismo estatal está envolvido do primeiro ao quinto dentro da Petrobras, e vai lá saber aonde mais, né, não está enfiada essa incompetência do Estado. Daqui uns dias vai aparecer aí problema com a Eletrobras quebrou.
né? A Eletrobras vai ter que ser vendida porque virou uma massa falida. Ninguém quer, então nós vamos vender para tentar pagar uma parte das dívidas. Daqui uns dias estão vendendo a Eletrobras para pagar a dívida de roubos do Estado. Do Estado não, do governo socialista. Vão vender o Banco do Brasil, vão vender a Caixa, vão vender o BN. As hidrelétricas, grande parte delas já foram vendidas, né? Então, eles já estão se desfazendo de patrimônio do Estado para pagar dívidas que, na verdade, essas dívidas são mais roubos de corrupção do que má administração, né? Então, é aquela coisa. O socialismo, ele não produz nada. E quando ele se mete a querer administrar dinheiro arrecadado e propriedade pública, ele acha que colocando eles no poder, eles se tornam proprietários temporários do patrimônio público. E aí eles acabam alastrando essa rede de corrupção, porque eles, na verdade, eles não enxergam as empresas estatais como empresa pública. É deles. Eles estão no governo, é deles. Eles fazem o que eles quiserem. Eles roubam, eles vendem, eles destroem aos pouquinhos, eles usam a máquina em prol deles, do projeto de poder deles. Então, a gente, para poder, certas vezes, para a gente poder entender alguns fatos, a gente tem que pensar com a cabeça socialista. Porque a lógica deles, né, a lógica do político de esquerda é diferente da nossa lógica. A lógica com moral, a lógica com caráter. Zilda, a sociedade não questiona nada nem reclama, mesmo quando está enxergando os riscos que correm. Como é que a sociedade vai questionar alguma coisa ou vai reclamar de alguma coisa, se quando ela vai e pergunta para o poder público chega e diz assim: não te preocupa, está tudo sob controle. Como é que a sociedade vai questionar alguma coisa que ela não tem domínio de conhecimento sobre aquela determinada pauta? Essa questão de a sociedade precisa questionar, mas para te questionar e o teu questionamento refletir em algo produtivo, tu tem que ter um mínimo de embasamento. Porque senão, o que acaba acontecendo? O que aconteceu aqui em Brasília. Um grupinho pedindo intervenção de forma histérica e outro grupinho pedindo impeachment, de bracinho dado com o PSDB, que é socialista também, saindo do acampamento, indo para um congresso do PSDB em Porto Alegre. Quer dizer, os caras passam 30 dias aqui de férias e ainda tem dinheiro para pegar avião e ir para Porto Alegre fazer festa em congresso do PSDB. Então, as pessoas elas precisam de muito mais conhecimento, muito mais acompanhamento, muito mais reflexão autônoma e não pegar essas opiniões de jornalistas metidos a expert em determinados assuntos ou determinadas áreas, tá? Para ficar propagando aquilo como verdade absoluta ou como se aquilo fosse a solução, a solução final de algum problema. Precisa de conhecimento, reflexão e autonomia de opinião. É tudo que o brasileiro não tem há muito tempo. 22 horas 22 minutos. Noitezinha quente e abafada hoje novamente. Não tivemos chuva hoje. Ontem tivemos um temporal localizado aqui no Distrito Federal, que nessa época é até comum acontecer isso, mas os estragos foram bastante violentos, com árvores e telhados aí voando a quilômetros por hora, devido às rajadas de vento. Mas isso aí está tudo dentro da normalidade, né? Perto dos terremotos e furacões que ocorrem aí no nosso cenário de poder, uma chuvinha, um temporal até é bem-vindo. Sem mais colocações, eu vou ficando por aqui nessa quarta-feira.
Na próxima quarta, creio que o Celso já estará de volta. A gente vai poder retomar as nossas quartas-feiras com um pouquinho mais de consistência nas pautas, porque fazer as duas frentes sozinho não é assim tão fácil. Mas a gente, de alguma forma, tenta aí colocar, esclarecer o que é de mais relevante no momento. Próxima quarta o Celso já vai estar aí de volta e a gente tem o nosso encontro dominical no bunkerdacultura.caster.fm, domingo 21 horas, para o nosso Direto do Bunker, preparando a semana subsequente aí e as notícias que rolam no final da semana. Uma boa noite a todos, um forte abraço, agradeço a companhia de todos e até a próxima quarta com mais um bate-papo das quartas. Até lá!